Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente está de volta para dar continuidade agora à nossa fase de conhecimento comum do processo civil. A gente parou na aula passada, no nosso encontro passado, a gente parou na abordagem introdutória sobre a petição inicial. Nós vimos que a petição inicial é o marco introdutório, o marco inicial do processo de conhecimento comum no processo civil. E a gente viu que essa petição inicial, para que ela possa, de fato, ensejar a existência e a validade do processo, ela tem que seguir uma série de requisitos, de pressupostos, que foram elencados pelo legislador no artigo 319 do nosso Código. 319 e 320, né? Mas a gente está estudando inicialmente o artigo 319. E a gente viu que esse artigo 319, ele traz uma série de incisos que vão dizer ali o passo a passo do que tem que ter nessa petição inicial, vão trazer ali a receita do bolo, o que é indispensável que deve ter nessa petição inicial para que ela possa ser considerada válida. E aí, pessoal, conhecer esses incisos, conhecer esses elementos indispensáveis da petição inicial é importante tanto para a nossa prática processual, né, quem vai formular a petição inicial, tanto na atuação da advocacia, quanto quem vai prestar a segunda fase aí da OAB em processo civil ou em qualquer outra matéria que exige o processo civil subsidiariamente. A gente precisa saber o que tem que ter numa petição inicial na hora que a gente vai formular, né? Então a gente está estudando aqui o que o legislador estabeleceu como elementos indispensáveis dessa petição inicial e a gente iniciou com o estudo do primeiro inciso, que é o inciso que trata do endereçamento. A gente viu que esse endereçamento tem a ver com os critérios de competência que foram estabelecidos pelo legislador entre os artigos 42 e 69 do CPC. E agora a gente vai dar continuidade aos demais incisos do artigo 319, já que nós estamos estudando, como comentamos aqui, uma linha cronológica para que a gente possa entender o processo civil de uma maneira lógica, de uma maneira palpável, né? De uma maneira visual. Por isso que a gente está estudando por meio de um gráfico para que a gente possa visualizar essas etapas do processo civil. E aí nós vimos, pessoal, e aí só para contextualizar e marcar aqui, nós estamos estudando a petição inicial, mais especificamente o artigo 319. Então, seguindo aqui os incisos do artigo 319, o segundo inciso do artigo 319 do CPC, ele diz que é indispensável para a petição inicial, e aí a gente vai, se vocês puderem acompanhar com a leitura paralela do Código, né, a gente vai ter na letra da lei pelo legislador, que ele fala que tem que ter os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoa física e etc. A isso a gente chama, né, de qualificação das partes. As partes, elas precisam ser qualificadas na relação processual. Professora, por que tantos elementos? Por que eu preciso falar nome, estado civil, profissão, endereço, CPF, RG, nacionalidade? Por que tantos elementos? A gente está falando aqui, a gente vem conversando que o processo ele se desenvolve para resolver, para trazer uma solução para situações problemáticas, né? Para situações que envolvem a esfera de direitos daquelas pessoas, daquelas partes envolvidas naquela relação conflituosa. Então, isso vai trazer um impacto patrimonial, vai trazer um impacto sobre a vida daquelas pessoas que estão envolvidas naquela relação processual. Então, eu preciso identificar de maneira inequívoca, eu preciso saber exatamente quem são as partes envolvidas, sob pena de, por exemplo, eu vou entrar com um processo contra o João da Silva. Quantos Joãos da Silva existem no Brasil? Então, se eu simplesmente colocar João da Silva, sem personalizar, com todos esses dados que o legislador exige, eu vou correr o risco de punir ou de levar um dano patrimonial a uma pessoa que não tem a ver com aquela relação processual. Então, o legislador exigiu essa sequência de dados estabelecidas aí no inciso 2 do artigo 319, para que a gente possa identificar de maneira inequívoca quem são as partes envolvidas na relação processual. Todos esses dados que estão exigidos aí pelo legislador, eles são necessários, essenciais
e fundamentais para a validade da minha petição inicial. Inclusive, um dado que é chamado de correspondência ou endereço eletrônico, o famoso e-mail, né? Esse dado, pessoal, ele foi inserido aí na sistemática do processo civil de uma maneira mais atual, mais recente, porque a realidade das nossas relações processuais atuais é que os processos eles não se desenvolvem mais em papel. Eles se desenvolvem por meio de sistemas judiciais eletrônicos. Nós temos o PJE, o ESAGE e alguns outros sistemas que estão sendo desenvolvidos, que o processo ele fica ali, dentro daquela plataforma digital e se desenvolve lá. Não é mais aquele calhamaço de papel físico, né, que a gente tinha anteriormente. Então, as intimações, o futuro é que as intimações, as comunicações que forem sendo feitas às partes no decorrer dessa relação processual, também seja feita de forma eletrônica. Obviamente que a gente sabe que esse acesso ao meio eletrônico, apesar de ser muito próximo da gente, né, ele não é uma realidade absoluta na nossa sociedade brasileira. Obviamente que ainda existem pessoas que não têm esse acesso e que, portanto, esse não é o único meio existente na nossa sistemática processual para a intimação, mas é o meio preponderante, é o meio que se busca, que o judiciário colocou como principal aí para as comunicações entre jurisdição e partes, né? Então, esses dados, eles precisam estar constantes na petição inicial para ela ser considerada válida. Ah, professora, mas eu não tenho algum desses dados. Eu não tenho acesso, eu não sei o CPF, ou eu não sei o RG, ou então, por exemplo, uma situação comum. Eu tenho um terreno e esse terreno foi invadido por um agrupamento de pessoas. E eu não sei quem são aquelas pessoas. Aquelas pessoas estão armadas, aquelas pessoas estão em uma situação de agressividade e eu não tenho como ter acesso. Eu não vou chegar lá e me dizer aí teu nome, teu endereço, teu CPF, teu RG, que eu vou entrar com um processo ali para tu sair, para te tirar daqui. Já eu volto para falar contigo. Obviamente que eu não vou ter sucesso, né? Obviamente que eu não vou conseguir isso daí. Então vão existir situações em que eu não tenho como ter esses dados. Mas eu preciso entregar meu problema para o judiciário. Eu preciso entregar o meu problema para o judiciário e eu não tenho os dados. E os dados são um requisito para eu entrar com uma petição inicial. Aí nós criamos uma sinuca de bico, né? E como é que o próprio legislador resolveu essa sinuca de bico, estabelecendo os parágrafos 1º e 2º do artigo 319. O parágrafo 1º, se vocês conseguirem acompanhar aí, eles dizem: caso não disponha das informações previstas no inciso 2, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias para sua obtenção. Ou seja, o juiz, ele tem mais acessos do que a parte. O juiz, ele pode mandar um ofício para uma companhia de abastecimento de água, uma companhia de fornecimento de energia elétrica, que são serviços essenciais, que normalmente as pessoas têm cadastro, e pedir esses dados. O juiz ele tem meios de obter esses dados de uma maneira mais acessível do que a parte, muitas vezes. Então, se a parte não tem esses dados, o que ela tem que fazer? Ela não pode simplesmente deixar de colocar os dados na petição e deixar por isso mesmo. Se ela fizer isso, a petição dela não vai ser válida. Se você fizer isso na sua prova da OAB, você vai perder ponto. Você vai deixar de pontuar. Então, quando eu não tenho esses dados, o que eu tenho que fazer? Quando eu não tenho esses dados, eu tenho que explicar para o juiz. Ó, juiz, os dados que eu tenho são só esses. Eu não tenho meio de ter outros dados. Mas aí, juiz, eu quero que o senhor utilize o aparato estatal que o senhor tem para obter esses dados. Então, eu preciso explicar isso para o juiz. Eu preciso abrir um tópico na minha petição inicial, lá no comecinho, para explicar para o juiz que eu não tenho esses dados. Certo? Então, quanto à qualificação, pessoal, a gente precisa saber também identificar quem são as partes que têm capacidade processual, capacidade postulatória. Não é qualquer pessoa que pode assinar a petição inicial. Eu posso até exercer o meu jus postulandi lá no juizado especial, que é outra sistemática que a gente vai estudar
no segundo momento. Mas aqui, no processo de conhecimento comum, eu não posso, eu mesma, uma pessoa que não tem formação em direito ou que não tem a minha OAB, eu não posso assinar a petição inicial. Quem assina a petição inicial é quem tem capacidade postulatória, que é o advogado, o defensor público. Para assinar a petição inicial, tem que ter capacidade técnica, tem que ter uma outorgazinha lá da OAB. Eu só posso assinar a petição inicial se eu tenho capacidade técnica, certo? Então, para além de entender que as partes precisam ter relação direta com aquela relação, com aquele instituto processual que eu estou tratando ali, com aquele instituto jurídico que eu estou tratando ali, eu preciso entender também que não são as partes que assinam aquela peça. Quem assina a peça, essa petição inicial, ela vai ser assinada por quem tem capacidade postulatória. E a capacidade postulatória é diferente de capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte é a relação jurídica com aquele bem que eu estou debatendo. Bati meu carro, eu sou parte porque eu sou proprietária do carro, eu tenho capacidade de ser parte porque eu sofri um dano. O réu tem capacidade de ser parte porque ele me causou um dano. Mas nem eu, nem ele temos capacidade postulatória, ou seja, nós não podemos assinar a petição inicial. Nós podemos entregar o nosso problema para um advogado, para um defensor público, ele vai formular a petição inicial e vai assinar. Então, entender essa parte de qualificação também tem a ver com esses institutos de entender o que é capacidade de ser parte, capacidade postulatória e entender que só pode figurar nessa qualificação quem tem a relação direta com aquele objeto jurídico que se debate aqui, ali, naquela relação processual. Beleza? Então, segundo o inciso do artigo 319, tem a ver com as partes envolvidas na relação processual. O primeiro é o juízo, eu digo quem é o juízo competente, depois eu digo quem são as partes envolvidas naquela relação processual. Tranquilo até aí? Então vamos seguir. Vamos seguir para o próximo inciso do artigo 319. No próximo inciso do artigo 319, pessoal, nós temos o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Ora, eu já disse quem é o juízo competente, segundo os critérios de competência estabelecidos pelo próprio legislador, nos artigos 42 a 69 do Código. Eu já disse quem são as partes. Agora eu vou dizer o que foi que aconteceu. Eu vou contar para o juízo qual foi o fato, qual foi a relação jurídica que se estabeleceu para que fosse necessário eu buscar a jurisdição para resolver o meu problema. Eu vou narrar os fatos. Essa narrativa fática, pessoal, e aí a gente vai entrar numa esfera que envolve tanto, mais uma vez, né? Que envolve tanto a prova da OAB quanto a realidade prática do nosso dia a dia. Essa narrativa dos fatos, ela precisa ser concisa. Seja no momento que eu estou fazendo a prova, seja quando eu quero convencer o juiz, lá na minha prática da advocacia do dia a dia. Porque se eu me estender demais, se eu me alongar demais, lá na prova da OAB eu vou ter um problema de tempo e espaço. Eu não tenho ali folha suficiente. Vocês sabem que existe um limite, né, do quanto que eu posso escrever na prova da OAB. E eu tenho tempo para fazer aquilo. E lá na minha prática da advocacia do dia a dia, se eu falo demais, eu torno a petição cansativa e eu tiro a atenção do juiz para o que necessariamente, porque de fato era necessário ele visualizar. Então eu preciso aprender a técnica da concisão. Eu preciso ir direto ao ponto, narrar o que de fato aconteceu. Eu vou voltar lá para o dia que eu nasci, para o dia que eu comprei meu carro, que eu saí dele com ele na concessionária, para chegar lá na hora que bateu o carro e me gerou um dano. Obviamente que eu não preciso narrar tudo isso. Eu vou narrar que existiu uma colisão. Essa colisão, segundo as provas acarreadas aos autos, eu não fui a responsável por ela. Essa colisão gerou um dano patrimonial ao meu bem e eu quero que esse dano seja reparado. Simples assim. A gente precisa ir direto ao ponto, tanto no momento que eu estou fazendo a petição lá na prova da OAB, quanto na nossa vida real, na nossa prática real, né? Obviamente que ser conciso não quer dizer deixar de dizer o necessário. Tudo que for necessário, os detalhes necessários para que o meu direito seja assegurado, eu preciso narrar, eu preciso contar. Mas fazer isso da maneira
mais concisa possível. E aí, uma vez que eu narrei os fatos, pessoal, que eu contei para o juiz, que eu contei para o juízo o que foi que aconteceu, aí eu vou para a fundamentação jurídica, né? As petições normalmente têm dos fatos, aí depois do direito. Esse do direito é porque eu vou dizer, ó, juiz, aconteceu isso, e agora esse meu direito aqui foi ferido. Eu tenho que dizer qual é esse direito aqui que foi ferido. É essa a fundamentação jurídica. Eu tenho que ir lá no Código Civil, no Direito Material Civil, eu tenho que ir lá no Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que ir lá sei lá, no Estatuto do Idoso, enfim, eu tenho que, dependendo da relação conflituosa que estabeleceu, eu tenho que ir lá no direito material buscar a fundamentação para demonstrar para o juízo que eu tive um direito ferido. Que um dano foi causado. Eu vou lá no Código Civil para mostrar que causar dano ao patrimônio de alguém gera a obrigação de indenizar. Isso está lá no Código Civil. Aí eu vou trazer para a minha petição, porque isso é a minha fundamentação jurídica. Esse é o meu lastro jurídico. Esse é o meu fundamento. Aquilo que vai mostrar para o juiz que eu não tenho não é só uma historinha. Não estou só contando uma historinha que me deixou triste. Eu estou contando uma historinha que me causou um dano, que feriu um direito, que causou uma lesão a um direito e que essa lesão precisa ser reparada. Então, eu narro os fatos e faço a fundamentação jurídica. E é isso que o inciso 3 do nosso artigo 319 traz, né? Resumidamente, o inciso 3 fala de fundamentação fática e jurídica. Eu narro os fatos e fundamento juridicamente o meu pedido. Beleza? Então, é isso que o inciso 3 do 319 traz. Seguindo aí, nós vamos para o inciso 4. Obviamente, o nome do momento processual que nós estamos tratando aqui já nos diz que se é uma petição, toda petição, o objetivo dela é pedir, né? Uma petição, ela existe para pedir. Então, eu disse quem é o juiz competente, eu disse quem são as partes envolvidas naquela relação conflituosa, eu contei o que era a relação conflituosa, eu fundamentei juridicamente, agora eu preciso pedir. Eu preciso levar para o juiz o que eu quero. Ó, eu bati meu carro, bateram no meu carro, o artigo 927 do Código Civil fala que quando alguém causa dano a outrem, ele tem a obrigação de indenizar, e agora eu vou pedir. Então, eu quero que ele me indenize pelos 5 mil reais de prejuízo que ele me causou. Então, percebam, eu construo uma sequência até chegar ao pedido. E aí, o inciso 4 nada mais é do que o pedido com suas especificações. E aí tem um porém, pessoal. Quando ele fala, quando o inciso 4, né, quando o legislador fala o pedido com suas especificações, o que ele está querendo nos dizer? Que o pedido não pode ser genérico. O pedido, ele precisa ser específico. Eu não posso só dizer assim, me indenize aí, me indenize. Não, eu tenho que dizer o que foi que gerou a necessidade de indenizar. Ele bateu? Quanto foi o dano? 5 mil reais. Eu preciso especificar o pedido com suas especificações. O pedido, pessoal, ele não pode ser genérico. Isso vale para a prova da OAB, isso vale para a nossa vida prática, isso vale para a prova do concurso. Se lá na prova da OAB eu escrevo um pedido genérico, eu vou perder pontos. Se lá na minha petição inicial, quando eu estou atuando na advocacia, eu faço um pedido genérico, o juiz vai dizer que aquela minha petição não preencheu o pressuposto do inciso 4 do 319 e vai mandar eu emendar. Isso vai gerar o quê? Um dano ao cliente de tempo, né? Ele vai perder tempo, porque ele vai abrir prazo para eu emendar, depois vai abrir prazo para outra parte se manifestar sobre a minha emenda. Isso vai gerar um lapso temporal maior até que se venha a resposta do juízo. Então, eu preciso, por isso que eu falo para vocês que processo civil é lógica, e para que eu entenda essa lógica, eu preciso conhecer os dispositivos do CPC, do nosso Código de Processo Civil. Se eu conheço o 319, na hora que eu formulo minha petição inicial, eu vou formular uma petição inicial perfeita, sem falhas, sem erro. Na prova da OAB, isso quer dizer o quê? Uma aprovação. Na vida real, quer dizer celeridade na resposta da jurisdição. Eu vou trazer para o meu cliente
Vou trazer para o meu assistido, para o meu jurisdicionado, uma resposta mais rápida, porque eu usei o caminho processual correto. Então, o conhecimento, pessoal, da mesma forma que ele me traz uma aprovação em um concurso, uma aprovação na OAB, ele também me traz uma resposta mais certeira para o meu problema na hora da atuação prática. Então, vocês estarem aqui assistindo essa aula hoje, se dedicando, estudando, quer dizer que vocês estão buscando esse conhecimento. Então, façam esse tempo aqui ser um tempo de qualidade. Utilizem isso aqui para que vocês possam, de fato, entender e aprender o processo civil de uma maneira definitiva. As atualizações, elas serão constantes, porque quem escolheu direito sabe disso, né? A gente precisa sempre se atualizar. Mas a base do processo civil, ela é a chave para muita coisa. E a gente está aqui para aprender ela juntos, beleza? Então vamos lá. A gente parou no inciso 4. Vamos para o inciso 5. Depois que eu já enderecei corretamente para o juiz competente, que eu já qualifiquei as partes, que eu já contei a história para o juiz, fática e juridicamente, que eu já formulei o pedido, aí o inciso 5 fala em valor da causa. Eu tenho que estabelecer necessariamente um valor da causa. Mas sou eu que crio da minha cabeça esse valor da causa, sou eu que digo, então tá bom, esse valor da causa vai valer R$1, ou vai valer 10 milhões de reais. Não sou eu que digo, pessoal. Eu já vou dizer para vocês quem é que criou, quem é que estabeleceu esse valor da causa e onde é que você acha isso. Mas antes, eu vou dizer para vocês qual vai ser o impacto desse valor da causa. O que é que vai trazer de consequência o estabelecimento correto ou errado desse valor da causa. O valor da causa ele vai impactar tanto no limite do juiz. O juiz ele não vai poder me dar a mais do que eu estabelecer no valor da causa. O valor da causa é o teto da atuação do juiz. Ele não vai para além dali. Ele pode me dar menos? Pode, porque pode ser parcialmente procedente. Mas mais ele não vai me dar. Outra coisa que vai impactar o valor da causa, as custas processuais. Uma vez que eu entro com um processo, se eu não for albergado pela justiça gratuita, que é um benefício estabelecido por lei para aqueles que não têm condições de arcar com um processo judicial sem prejuízo do sustento próprio e da própria família, se eu não sou albergado pela justiça gratuita, eu tenho que pagar um valor para que o processo tenha início. Eu não estou falando de honorários advocatícios, tá? Honorários de advocatícios é outra coisa. Eu estou falando de um valor que eu pago para a justiça, que eu pago para o judiciário, que eu pago para o Estado, para o processo existir e tramitar. Isso que a gente chama de custas judiciais. Essas custas judiciais, elas são calculadas de acordo com o valor da causa. E cada tribunal de justiça de cada estado tem uma tabela de custas judiciais. Aí lá na tabela tem causas de 0 a 100 reais, o valor da causa de 0 a 100 reais, o valor das custas processuais é X. Causas de 100 a 1.000 reais, o valor das custas processuais é Y. Cada tribunal tem essa sua tabela. Então, se eu estabeleço um valor da causa baixo, eu vou pagar custas baixas. Se eu estabeleço um valor da causa alto, eu vou pagar custas altas, certo? Mas, voltando, não sou eu que estabeleço esse valor da causa. Não é a parte que diz que escolhe o valor da causa da cabeça dela. Esse valor da causa ele foi estabelecido pelo próprio legislador. Existem critérios estabelecidos entre os artigos. E aí vocês vão constatar aquilo que eu disse, como os artigos não têm uma linearidade. Está voltando, estou 319, estou voltando para o 291. Por isso que é importante vocês atentarem para isso. O valor da causa está estabelecido entre os artigos 291 a 293 do CPC. O legislador estabeleceu lá, por exemplo, em situações em que envolvem pedido de pensão alimentícia, pedido de alimentos, o valor da causa vai ser calculado multiplicando 12 vezes o valor que eu pretendo mensalmente de pensão. Por exemplo, se eu quero R$1.000 mensais de pensão, o valor da causa vai ser R$12.000. Isso está lá no artigo 292 do Código. Outro critério que o legislador estabeleceu, se eu quero danos morais e danos materiais, o valor da causa vai ser a soma dos dois. Nessa situação do acidente do automobilístico, que ele me causou um dano material, qual vai ser o valor da causa? O valor do dano. O valor do dano vai ser o valor da causa. Todos esses critérios estão estabelecidos nesses artigos que eu
coloquei aqui para vocês, 291 a 293 do código, certo? A gente não vai fazer a leitura aqui, porque vocês vão ver que é uma leitura muito sistemática, assim, decorativa, né? Não adianta a gente ficar só lendo dispositivos legais aqui, a gente está para entender a ideia geral do desenvolvimento linear do processo. Por isso que a gente não vai fazer essa leitura específica, mas fica aí a indicação para que vocês deem uma pausazinha aqui no vídeo, façam essa leitura detalhada desses dispositivos legais, para que vocês possam visualizar isso aí de uma maneira mais clara, certo? Então, esse valor da causa vai ser estabelecido de acordo com esses critérios estabelecidos pelo próprio legislador, nos artigos 291 a 293, e ele vai impactar necessariamente tanto nas custas judiciais quanto no limite de atuação do magistrado naquela causa. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Estabeleci já o juízo, a qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos, o pedido, o valor da causa. Aí, inciso 6, as provas que o autor pretende produzir para demonstrar aquilo que ele está alegando. Ora, pessoal, existe uma premissa básica em qualquer relação processual, uma premissa também constitucional, que diz que o ônus probatório, ou seja, o dever de provar, é de quem alega. Se eu estou dizendo que ele bateu no meu carro e que a culpa não foi minha, em regra, o dever de provar isso é meu. Em regra, o ônus da prova cabe a quem alega. Existem situações em que há a inversão do ônus da prova. A gente fala situações de hipossuficiência processual, quando uma das partes está em relação de desvantagem com relação à outra. Por exemplo, quando eu tenho, de um lado, eu tenho um consumidor, um servidor, como é que eu posso dizer? Um usuário, né? Um usuário de uma linha telefônica. E do outro lado eu tenho uma empresa de telefonia. Ou seja, eu tenho um usuário que tem uma capacidade técnica muito baixa e uma empresa de telefonia que detém toda a capacidade tecnológica para fornecer informações ao juízo. Nessa situação de discrepância, é possível que se inverta o ônus da prova. Porque quem vai ter mais condições de fornecer aquelas provas é quem tem mais tecnologia, que é a empresa. Aí, nesse caso, inverte. Por mais que seja eu, consumidor, que esteja alegando, essa obrigatoriedade de provar vai passar a ser da empresa, pela inversão do ônus da prova. Mas a regra é que o ônus da prova cabe a quem alega. Excepcionalmente, nessas situações que eu acabei de exemplificar aqui para vocês, pode acontecer a inversão do ônus da prova. Beleza? E aí, pessoal, então nesse ponto aí é necessário que se indique quais são as provas que se pretende produzir. E por fim, o inciso 7, que fala da intenção do autor de participar ou não de uma audiência de conciliação. Então, eu tenho que apontar na minha petição inicial se o autor tem interesse ou se ele não tem interesse na realização de uma audiência. Então, nós temos aí 7 incisos, 7 elementos que nós acabamos de ver de maneira detalhada, que são indispensáveis para que essa petição inicial seja considerada válida. A partir do momento que eu protocolo a petição inicial e sigo todos esses elementos, a regra é que essa linha do tempo processual aqui, ela vai seguir. Agora, se eu deixo de apresentar algum desses elementos, aí nós vamos ver que vão existir consequências na próxima aula, certo? Então, vocês precisam conhecer esses incisos do 319, tanto para a formulação de peças em concursos e na OAB, quanto para a vida prática de vocês. O elemento inicial do nosso processo civil é a petição inicial. É o pontapé inicial e é a partir de uma petição inicial bem desenvolvida que todo o restante do processo também vai se desenvolver de maneira, como é que eu posso dizer, produtiva, tanto para a parte autora quanto para a jurisdição como um todo. Então, pessoal, é muito importante que vocês conheçam esse artigo 319. A gente vai seguir na aula que vem para as consequências de uma petição inicial que não preencheu esses requisitos, certo? Quando eu deixo de observar esses requisitos, qual é a consequência? No nosso próximo encontro a gente vai tratar disso.
Espero que tenha sido produtivo para vocês e a gente se encontra no próximo momento. Valeu, pessoal!